estudos, né? Você não abençoa o seu ambiente escolar, onde você leciona, onde você aprende. Eu não abençoo, não, porque eu sou socialista e eu não acredito nessa. Está errado, você precisa da bênção de Deus. Se você prima guardar todas essas coisas, prime também guardar a sua alma, o seu casamento, a sua família, né? A bênção diz assim, que o Senhor te guarde, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu falei a bênção e te guarde. Se Deus, eu falei dessas coisas que a gente faz para guardar, né? Quem vai dormir e deixa o portão da frente aberto, o portão da casa, a chave na ignição, quem faz isso? Não, a Bíblia até diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia. Então, o primordial, o fundamental é estar guardado por Deus. A bênção de Deus faz você estar guardado por Deus. Tá certo? Quando Deus guarda a gente, nós não perdemos. Todas essas coisas que eu falei, olha, se você botar um cadeado, eu nem conheço um monte de gente, não vem o caso, mas se eles quiserem abrir, eles abrem. Tá certo? Eu já precisei até de um serviço desse, o cara queria me cobrar o olho da cara todinho. Eu disse, conhece alguém que abre? Se eu conheço fulano, eu abro. Tá aberto? Abre. Abre. Seu celular, os caras abrem. Abre ou não abre? Seu computador, os caras abrem. Seu computador está na sua casa, os caras abrem. Abre e entra. Então não existe inviolável na sociedade de hoje. Se soube alguém fazer alguma coisa para fechar, alguém vai se no plano maligno, vai se esforçar e vai conseguir abrir. Só que com Deus diz assim, aquilo que ele fecha, ninguém abre, aquilo que ele abre, ninguém fecha. Quando Deus guarda, está guardado. Continua o mal lá fora? Tem mal sim lá fora, tem mal. Mas quando Deus guarda, está guardado. Tá certo? Nós não perdemos. Tem a paranoia do mundo te oferecendo toda hora um bocado de coisa, né? Então a gente não pode comparar a paranoia do mundo com a bênção de Deus. Tá certo? Do mesmo jeito que você usa o dedinho lá para proteger seu celular, nós precisamos botar a impressão de Deus, a marca de Cristo na tua vida. E ainda assim com a marca do sangue do Cordeiro, que é para ter certeza, como quem botou lá nos umbrais da porta, tá certo? O sangue do Cordeiro sobre a tua vida. A impressão de Deus. Para lhe proteger do devorador da alma. A Bíblia diz, não tema o que pode roubar o homem. Tema aquele que pode roubar a alma. O que pode fazer dano à nossa alma. O perigo da nossa alma. A gente tem que temer e ter receio e se resguardar. E como é que eu vou me resguardar do diabo? Tua tecnologia, teu iPhone, teu Xiaomi, teu computador, teu casaco novo, teu seja lá o que for, protege, não protege, porque só há um que pode nos proteger, tá certo? Só Jesus, ele tem poder para nos proteger contra as astutas ciladas do inimigo, tá certo? Você precisa colocar a proteção de Deus, né? E as outras coisas, os ladrões quebram, acabei de falar, os ladrões, querendo, eles quebram. E se for de Deus? Quebra não. Quebra não. Certo? Proteção. Então, se você está protegido de Deus, o diabo não rouba a sua saúde. O diabo não rouba a sua paz. E há uma força muito violenta para se desacreditar nisso, né? A divulgação das maldições como bênção, né? Hoje no Brasil está horrível. Eu ando muito. Em outros países não é tanto como aqui não. Aqui está descarado. Estão te oferecendo maldição com formato de bênção. É sabor bênção, né? Mas você não pode, tá certo? A bênção de Deus neutraliza todo o veneno. A bênção de Deus blinda o seu lar.
Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu me lembrei de algo extraordinário. Na pandemia, eu estava na igreja, tinha mais de 400 pessoas na igreja. E eu sou um estudioso, sou pesquisador. Então, quando eu vi o movimento, além de que minha primeira formação foi enfermagem, né? Primeira formação que eu fiz, isso antes de 1980. Olha como faz tempo. Então, eu já vi que era uma coisa, já fiz uma feira para 60 dias, já preveni tudo que eu podia, já fiquei imaginando que a coisa não seria fácil. E eu estava na igreja, chegou uma pregadora de São Paulo, disse, está vindo fogo na terra e vai dizimar muita gente na terra. Vai ser uma coisa... Eu não tinha nem ideia do que ela estava falando, mas você acha que eu não acreditei? Claro que eu acreditei. E esse fogo não vai entrar na sua casa. Querido, a bênção de Deus, ela é um contrassenso. Todos os vizinhos lá da rua, o homem que trazia água lá para casa pegou Covid. Quem é que a gente... Eu perdi parentes, perdi amigos. Todos nós perdemos. Mas Deus disse que estava abençoado e que não ia entrar lá em casa. E eu já ungi com óleo e tudo que entrava eu já metia a mão, abençoava. O que viesse estava repreendido. Tá? Não, mas é biológico, não interessa. O poder de Deus é físico, biológico, emocional, sociológico, espiritual. O poder de Deus, ele adentra nas atmosferas, nas esferas, nas camadas necessárias, aonde seu raciocínio, aonde você nem enxerga. A bênção de Deus chega lá. A bênção de Deus. Amém? E quando eu estava fazendo esse sermão, eu me lembrei disso, que a bênção de Deus blinda o seu lar. Uma vez eu tinha... Aqui no Nordeste a gente cria passarinho. Hoje é proibido, né? Mas aqui no Nordeste sempre a gente criou passarinho. Tinha um passarinho que é muito querido aqui no Nordeste, chama concris. Ele é preto e amarelo. Ele imita os outros passarinhos tudinho. Ele abre a gaiola, ele fecha a gaiola, ele faz o que ele quer da vida dele, ninguém pode... É ele que manda no negócio. Ele suja tudo, é um desordeiro e todo mundo gosta de concris. Ele canta o hino nacional, Aí eu tinha 2 concris, que eu fui no interior e o homem com muito amor lá no sertão disse, esse aqui é fulano e esse é fulano e você vai levar com ele. E de verdade, a porta da gaiola ficava só encostada, porque ele abria na hora que queria, entendeu? Não tem asa cortada, não tem nada não. Ele é quem deu. A minha obrigação era botar pepino e ração e alpiste, essas coisas lá. Pastor, isso é crime. Querido, eu estou falando de uma coisa que, se é crime, como é? Não vence não, se não venceu tá ruim, mas se já venceu, isso já faz muitos anos ainda. Eu era um rapaz ótimo. O que eu quero dizer é que uma vez chegou uma mulher, olhou assim e disse, olha como é bonitinho. No outro dia os dois estavam durinhos, pregados assim no... A bênção de Deus blinda o teu lar. Tá certo? A bênção de Deus. Em Gênesis 32, 33... É a história de Esaú e Jacó. Eu não vou pregar isso, mas Esaú estava bem zangadinho com Jacó. Tipo assim, se eu pegar, eu vou arrebentar. Eu vou dar-lhe... Eu não vou dar só eu com a minha espada, e ele era grande, e era forte, cabeludo, desses caras preparados para o moído. Eu vou moer ele no cacete, eu vou dar-lhe um pau tão federal, e eu vou levar umas... Ele é um, né? É um. Eu vou levar uns 400 homens. Diga o tamanho do pau que ele queria dar em Jacó. Jacó enganou, Jacó mentiu, ele ficou humilhado na terra dele. Vou dar um cacete tão... Não vai sobrar nada, vou fazer um pozinho dele e depois a gente vai jogar lá de cima um pozinho, porque não vai sobrar nada. Vou dar um cacete na... Isso é Júnior. Júnior, meu filho, um beijo. Isso aqui é meu primo, mas ele é um irmão. Eu fui criado com a mãe dele. É o irmão que eu tenho, eu não tenho irmão de sangue, né? Então o irmão que eu tenho é esses que eu vivia na casa deles. Um beijo, meu filho. Então, o Esaú disse, eu vou dar um pau federal em Jacó. Ele não sei se queria matar, mas que ia moer ele no cacete. Ele levou 400 homens contra um. Imagina aí que eu acho que não está muito justo, não. E aí... Como é que eu vou resistir 400 homens, mais meu irmão inimigo de ferro e fogo, ele vai me quebrar na peia, vai ser tanta pancadaria que cada vez que ele se lembrar vai cair no chão de tanta dor.
Ele diz, eu quero ser abençoado. E ele vai lá falar com o anjo e se agarra. Ele prefere brigar com o anjo. Ele se agarra com o anjo me solta, ele só solta quando eu receber minha bênção. Não, eu só solto quando eu receber minha bênção. Não, mas tem negócio. Aí o anjo dá logo uma espadada na perna dele. Você pode dar espadada na minha perna, mas eu quero minha bênção, porque tá vindo uma situação aí. E o anjo, abençoa ele. E quando ele vai encontrar com Esaú, que vinha com 400 guerreiros a cavalo, não vinha no paz e amor, não. Não vinha paz de Cristo, irmão, tudo. Não, vinha não. 400, vinha para vir, viu? Depois que ele foi abençoado, os irmãos que vinham, o irmão vinha na velocidade, mas o guerreiro pulou perto dele, agarrou ele pelo pescoço e começou a beijar. Se era para beijar, precisava de 400 homens, ou se era para ter um lance bacana, emocional, ele não tinha trazido a família dele, os filhos, as mulheres, os camelos, tinha vindo devagar, todo mundo tinha andado, ele disse, vem assistir aqui seu tio chegando, vamos dar um cheiro nele, um abraço. Não, era para ser um desmantelo. A bênção de Deus te guarda. Muda quadros, perspectivas, muda decisão. Você precisa da bênção de Deus. Quando você vê esses hereges ensinando essas doutrinas malignas de que você não precisa de Deus, nem da bênção de Deus, são pessoas que carecem da sua reza, da sua oração. Ore por ele. Que o Senhor chegue nesse coração duro, né? Deus transforma o coração de pedra, né? Então, a bênção de Deus desarma a fúria e o medo. E o medo é uma ferramenta dos dias atuais que é horrível, né? Nós hoje temos medo. Todas essas coisas que eu falei anteriormente, talvez muitas delas, o medo fez a sociedade evoluir, né? A insegurança, né? Que pode ser associada ao medo, né? A gente tem medo, né? A gente tem medo do homem mau, né? Olha, presta atenção, quando for andar, não fale com estranho, não dê atenção, não coma negócio na rua, não receba nada. Saiu para se divertir, preste atenção, olha o que é que você está comendo, olha o que você está bebendo, não dê trela não, porque o medo. Então a gente tem medo de doença, de morte, de ladrão, e a gente procura se prevenir. Mas todas as defesas que eu falei anteriormente têm limite. Eu tenho um amigo meu, eu ia dizer o apelido dele, mas como o apelido dele é muito conhecido, ele é federal como eu, deve estar aposentado como eu, e uma vez ele saiu para se enxerir. Acordou dentro do carro, 9h30 para 10 horas da manhã, a polícia, moço, tá morto, nu, sem roupa. Deram-lhe uma boa noite, Cinderela, levaram tudo. A sorte, se é que se pode chamar de sorte, é que estava vivo. Uma ressaca, passou 3 dias que ele não sabe, a cabeça zonzinha. Tá certo? Então, a nossa defesa, ou aquilo que a gente imagina como defesa, tem limite. A de Deus não tem limite. Porque ele sonda até o coração de quem se aproxima de você. A bênção de Deus, ela lhe protege. E por que eu sei que a bênção de Deus me protege? Porque Deus vigia e não dorme. Todas as outras coisas da gente, quando não está dormindo, está descarregado, não tem acesso. Deus, ele não dorme. E a Bíblia diz que ele é Deus de perto e não de longe. Olha como você precisa da bênção de Deus. Falta energia na bênção de Deus? A gente pode enganar Deus aí? Não. A bênção de Deus é tão especial porque você pode ser enganado. Mas Deus não pode ser enganado, ele te abençoa. A bênção de Deus envolve tanta coisa. Talvez outro dia, até as barreiras que ele levanta é bênção de Deus. Até as coisas que você queria e não foi, é bênção de Deus. Tá certo? Deus guardando. Deus, ele tem o poder de abençoar, tá certo? Aí a bênção é só para mim? Não, meu filho, isso aí é seu plano de internet, que é só para você. A bênção de Deus é para você e para sua família. Esse plano unitário é coisa de internet, de empresário ganancioso. A bênção de Deus é para a sua vida e para as pessoas que estão em seu entorno. Você está vendo os médicos de hoje em dia, os médicos de sucesso, antes da cirurgia? Todo mundo parar aqui que eu vou orar. Eu já vi grandes empresários. Eu vi um cara que tinha um parque aquático.
Eu fiz amizade de tanta gente na minha vida, de uma esfera a outra, que você tem uns que a gente não pode nem dizer, mas já muitas amizades. Lá vendia bebida, dança, não sei o quê, show, e parque aquático, não sei quantas piscinas. Quando dava 5h40, eu descia para lá, não era funcionário, mas eu tinha amizade com ele, eu gostava. Casa lá na praia, eu ia para lá sentar, e ele botava uma música e ele falava algo da parte de Deus, depois ele abençoava os funcionários. Os caras iam para casa, as mulheres iam para casa, os rapazes, as moças, tudo feliz. Depois de um dia exaustivo, saiu abençoado do trabalho. Os últimos 20 ou 30 minutos, eu acho que era mais de 30 minutos. Geralmente era 5 da tarde, para dar 8 horas de expediente, né? 5 da tarde, ele já botava a musiquinha, aí todo mundo, você chegava lá, aquela multidão de funcionários, uma roda sentado, todos sentados naquelas cadeiras bem grandes. Aí depois ele saía, ele morava lá dentro, né? Saía da casa dele, ia lá no meio, dava alguma palavra, e ele botava umas músicas que hoje tem a natureza de megahertz, que trabalha o emocional, para a pessoa ficar tranquilão, e ali ele impetrava uma benção, a maneira dele, e eu gostava de ir lá. Quem que não gosta de um negócio desse? Então, hoje não querem abençoar mais nem a família, quanto mais o teu comércio, né? O teu veículo, abençoa a minha casa, meu emprego, minha família. Que o Senhor levante o seu rosto. Quando que o Senhor se apresente diante de ti, olha no rosto. E o mundo de hoje é o contrário disso, né? Tem que falar com alguém hoje. Não, é só por internet e é um robô. Ninguém tem rosto. Hoje você não sabe nem se a pessoa viu sua mensagem, porque não desliga a visualização. Hoje a gente vive um mundo... Tenta falar com o juiz. Tenta falar... Eu passei na frente de uma delegacia, o cara desce de quê? De helicóptero? Porque não tem nada. Fui na capital do mesmo jeito. As delegacias... Como é que esse povo... É pela internet, querido. Você faz o BO pela internet e fica só com o registro. Serve de quê? Não sei para que serve, não. Mas falar mesmo com delegado, juiz, não tem. É por internet, de longe, ninguém mostra o rosto, não existe. Aí Deus diz que o Senhor, a bênção de Deus, faça com que o rosto do Senhor esteja de frente ao seu rosto. Tá certo? Diferente do mundo de hoje. Até as consultas, né? Às vezes eu tive uma torção na coluna, porque às vezes eu dou trabalho, entendeu? Eu sou daqueles coroa, aqueles velhinhos que dá trabalho. Sou segundo a minha filha, né? Aí eu fiz umas astúcias e torci a coluna. Fui me consultar e a médica... Não, é online. Não, serviu, mas ela nem o rosto da abençoada eu vi. Não, isso aqui você passa não sei o quê, aí nos Estados Unidos mesmo dá para comprar isso e pronto. Você não vê mais o rosto de ninguém, não tem... Que o Senhor levante seu rosto sobre ti. O que é que no hebraico quer dizer isso, pastor Marconi? Panim. O que é que significa panim em hebraico, pastor Marconi? Face a face. Você tendo acesso ao rei do universo. A gente não tem acesso a um vereador. Tente falar com o prefeito da sua cidade, a prefeita, a não ser que ela esteja precisando muito de você, muito. Prefeito ou prefeita, tente falar. Um vereador. Você fala com o assessor. E se? Tente falar com o diretor. Tem canto que eu chego nos cantos e os caras... Não, ele não atende. E eu fico olhando, aí já vem aquele sentimento de vingança, né? Se eu tivesse também na ativa, quando ele viesse falar comigo, eu ia pagar a altura, né? Que a gente é vingativo, né? Deus não é assim. Através de Cristo, temos livre acesso ao Pai. A bênção de Deus oferece e sugere e propicia que Deus sobre ti apresente o seu rosto, você face a face com o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, né? Quando eu falo em rei, eu até anotei que Esther, ela passou 3 dias jejuando para quando o rei olhasse para ela, o rosto do rei brilhasse. Porque se o rei virasse as costas, a pessoa estava literalmente condenada à morte. Se o rei olha para a pessoa e sente graça da pessoa, a pessoa viveria. Se o rei olhasse e virasse as costas, aquela pessoa ia desviver, tá certo? Então,
a bênção de Deus é você olho a olho na graça de Deus. Você de frente para a graça de Deus, face a face, né? A presença de Deus face a face na sua causa, na sua família, nos seus filhos, em quem você ama, né? A presença de Deus. Estamos finalizando aqui. Face a face. E quando, todas as vezes que Deus ficou face a face com alguém, das vezes que é registrado na Bíblia, a autoridade de Deus é passada para essa pessoa. É impossível se estar face a face com Deus e não sair com algo da porção de Deus. Os textos dizem, não pode ver Deus. Se ver Deus, vai morrer. Isso aí é outra coisa. Tá certo? Mas quando ele quer, ele mesmo mostra. Então, não sei. Eu sei que Moisés ficou face a face com Deus e o rosto de Moisés, tum! Era uma luz tão grande que ele tinha que botar um pano, né? Então, quando a bênção de Deus diz assim, que o Senhor levante sobre ti o teu rosto, é dizendo, Deus está te dando autoridade. A bênção de Deus te dá autoridade. Que analogia podemos fazer a respeito disso? Quando pega um bebê, o bebê está aos berros. E grita, esperneia e chora. Você pensa que para, não para. É 220 volts, é mais, é o dobro de 200. Não para. E fica vermelho. Chega treme todo. E a mãe, quando levanta e bota face a face. Acalma? Acalma, não acalma? A mãe levanta, olho no olho, e aquele ser se acalma. Quando Deus fica face a face com você, a gente também está com um monte de ansiedade, de medo, de estar com fome, estar precisando de um bocado de coisa. Só no fato de ter, eu estou sendo cuidado. Todas essas coisas que eu estou precisando, só no olhar face a face com Deus, eu tenho uma certeza, eu vou ter essas coisas. É isso que a mãe passa por viver. Ela não está explicando, atenção, eu sou sua mamãe, e você vai ter comidinha, você vai ser protegido, e a mamãe, ela diz essas coisas, que mãe diz essas coisas, mas eu estou dizendo que não precisa, só o face a face, o bebê já acalma e diz, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar, estou protegido, eu vou estar alimentado, guardado, protegido, aquecido, porque eu estou face a face com a mamãe, e Deus se compara com a mãe, no Antigo Testamento, até Isaías também fala nisso, tá certo? A bênção de Deus é o selo de que você é amado, amada. Essas mesmas pessoas que ficam querendo tirar Deus da tua vida, eles não querem que você se sinta amado, amada. Deus, ele insiste e lhe ensina que você será abençoado porque você é amado. Então, Deus não se esforça para ter capacidade de poder e ter alguma coisa para lhe dar. Ele se esforça para que você deseje receber. Olha a diferença. Porque ele já tem e é. Deus quer ministrar a bênção na sua vida. O misticismo, né, esse universo hoje, principalmente das mídias, de internet, tem a questão do misticismo e se acredita muito nas coisas do mal, né? Se acredita em ET, se acredita em feitiçaria, em bruxaria, a pessoa acredita que foi amaldiçoado, então acredita que uma pessoa tem poder de fazer. Houve uma convenção mundial dessa palavra que eu comecei a falar, os jornais do Brasil divulgaram com tanta simpatia, como se fosse uma coisa aprazível, que fosse fazer bem na vida de alguém, né? O encontro mundial dessa doutrina maligna, né? Que todo mundo sabe que é só para fazer o mal, mas no Brasil é até proibido dizer que essas coisas estão relacionadas com o mal, ou mesmo assim, nas coisas do Brasil, a pessoa dizer que foi macumbado, que foi enfeitiçado, a pessoa acredita nisso, mas não pode acreditar de que pode ser abençoado por Deus. Há forças menores que é capaz de persuadir sua razão, seu entendimento, e você acredita, mas não acredita quando eu prego aqui que a bênção de Deus é infinitamente superior, mais poderosa
mais abrangente, mais constante, caridosa, generosa, a graça, o favor de Deus. Não, é porque a televisão diz que eu tenho que me preocupar, é com isso aqui que é bom. Essa maldição na vida da pessoa é bom, que a televisão está dizendo, a mídia está dizendo, e eu devo acreditar. E não é. A bênção do Senhor diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Às vezes eu digo as coisas e não digo o endereço, não digo onde é que está na Bíblia. Porque eu acho até que se eu estou pregando, é ficar. Porque lá em livro tal, não. Agora, tudo que eu disser aqui, você pode pesquisar, GPT, Google, você pode gravar. É 1h10 que eu falo geralmente aqui, pode gravar de fora a fora e depois pesquisar no GPT, que eu não deixo por menos. Tudo é Bíblia, é pesquisa, é realidade, porque é assim a verdade de Deus. Então, mas pastor, e se eu já fui amaldiçoado? Bom, a Bíblia diz que havia um homem chamado Balaão. Aí chamaram Balaão e disse: joga uma maldição naquela cidade ali. Ele disse: quem? Tá aqui o cara que joga maldição, sou eu mesmo. Ele disse: pronto, vale naquela cidade. Aonde é? Vamos ali em cima do morro. Aí vai no morro, chega lá em cima e disse: ó, está ali. Quando ele olhou, ele disse: ô, tenda bonita. O cara disse: que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Que história é essa de tenda bonita de Isaac? Você se ligue, rapaz. Você veio aqui para amaldiçoar. E ele disse: tá. Pois amaldiçoa ele. Você não pode amaldiçoar. Por quê? Porque eu não posso amaldiçoar o que já foi abençoado. Pastor, está escrito assim na Bíblia? Não, eu estou narrando a minha maneira nordestina de falar. Mas a história foi exatamente essa. Aquela história que a burrinha falou, sabe? Foi aí. Tá bom? Que o Senhor faça resplandecer. Olha que coisa maravilhosa. No mundo das trevas de hoje, aí alguém declarando que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Olha. Vou citar o bebê novamente. Antigamente, meus filhos mais antigos, você não tinha acesso à hora do parto. Mesmo cesariana hoje, a gente tem acesso à hora do parto. Você fica lá. É até importante o marido estar lá, não só para o apoio da esposa, mas para controlar o ambiente, para não ter nada errado. Porque hoje as coisas não estão brincadeira, não, né? Você assiste uma certa rede de televisão que é horrível, do mal, do capeta, o sangue de Jesus tem poder. Uma rede de televisão que é só coisa ruim, ruindade ela. Eu assisti os meus 2 últimos, eu tenho 5 filhos, tenho 65 anos, graças a Deus. E os meus 2 últimos filhos, eu vi nascendo. Então eu pude testemunhar isso. Toda vez que um bebê nasce, a primeira coisa, quando ele tira lá do útero da mãe, que deu aquela limpada, eu não tenho nem certeza se já dá a limpada ou já faz antes. Eu sei que a primeira providência é botar o rosto do bebê de frente ao rosto da mãe. Agora diga que isso não é verdade, tá certo? A psicologia chama isso de sintonia. As decisões, a visãozinha dele está embaçada. Mas ele gravou aquele primeiro momento. Representa toda a segurança, provisão, sempre que ele olhar aquele rosto, que por sinal depois ele desenvolve até uma técnica maravilhosa, que é chorar, né? Se aquele rosto desaparecer, ele tá com a ausência do rosto. Ele mete a liga a chorar, chora, grita, esperneia, fica vermelho, chega, se treme, aí lá vem o rosto. E que o Senhor resplandeça o seu rosto, né? Que haja sintonia. Por quê? Quando o resplendor do rosto de Deus chega, não precisa de explicação, você já sabe o resto das coisas que você precisa, né? A atenção, o resplendor de Deus reflete a atenção de Deus, né? No mundo de hoje que até as famílias se conversam só pelo Zap, não é lamentável isso? Quando se gosta muito, se conversa pelo Zap. Hoje ninguém olha. Vai numa padaria ver se alguém olha para você. A mulher que te atende, aí ela olha só se o bichinho lá embaixo fez o pix, aí se fizer. Opa, entrou. Ela não olha nem para você. A balconista quer o quê? Ninguém olha para você. Todo mundo no celular, ninguém olha para você. Eu preguei até nisso essa semana. Tá certo? Então, num mundo que ninguém. Antes eu tinha falado lá dessa questão de autoridade, no outro contexto dessa bênção, a arônica, e agora eu estou falando do resplendor, né? Nesse mundo que ninguém quer olhar nos nossos olhos, quem quer olhar no olho? Ninguém, não tem negócio de, né?
E por que aqui fala o resplendor? Está dizendo que Deus, a bênção de Deus traz proximidade com Deus. Ele podia abençoar de longe. Não podia? Podia abençoar de longe, mas que o rosto do Senhor esteja perto. Que você sinta o hálito agradável de Deus, que deve trazer muita cura para a minha vida e para a tua vida, né? Como eu falei, até Esté, né? Se o rei olha, é vida, né? A proximidade de Deus quebra o efeito de morte. Na versão de Esté que eu falei, ia morrer ela e todos os judeus. Se o rei não tivesse gostado do que ele estava vendo ali, ia morrer ela e todos os judeus. Então, o resplendor no rosto do rei representa a vida. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre sua vida é que toda astúcia de morte sobre a tua vida é quebrada pela proximidade do resplendor. O inimigo é treva. E aonde a luz chega, dissipa toda a treva. A Bíblia diz, aonde a luz chega, não tem como a treva subsistir aonde a luz chega, tá certo? Então, quando a bênção de Deus chega na tua vida, chega a luz de Deus. Face a face. Então, situações que pareciam definitivas, quantas vezes eu não vi na minha vida, na vida de tantas pessoas, quando Deus parece definitivo, parece que não tem saída, parece que não tem mais solução. Deus entra na causa, vem a bênção de Deus e aparece uma solução. Nem a gente entende, meu Deus, como foi aquilo? A bênção de Deus. Iluminando, né? Quando eu fico pregando assim, eu fico lembrando 4, 5 textos, aí não posso para não perder o roteiro e não... O que é Caran, esse ato face a face no hebraico, né? Chama-se Caran no hebraico. É o resplendor de Deus alcançando a nossa vida. Caran. Não é carão, como fulano me deu um carão, não. É Caran. Tá certo? Face a face com Deus. É Deus passando espiritual, autoridades espiritual para nossas vidas. Do mesmo jeito que eu falei que a mãe levanta o bebê, ele continua pequenininho bebê, só que ele chegou na altura, ele diz, estamos top a top. E se vier comigo, aí já não vai ser comigo, vai ser com a mamãe, tá entendendo? Aí é bom parar. E segundo os grandes sábios, não é bom mexer com mãe. Nem humana, nem urso, nem leoa. Não é um bom negócio mexer com... E se a mamãe tiver com o bebê, não mexa. Não mexa, não. Face a face, protegido, alimentado, amado, né? Se eu coloco face a face aqui, depois vem um abraço. Lógico que vem um abraço. Tá certo? Então, quando o bebê vê a mãe, é criado um código. Cada vez que você vê o rosto de Deus, é ativado um código na minha vida e na tua vida, né? Nós somos ativados, o rosto da presença de Deus é ativado, né? E o brilho de Deus entra na tua vida. Tá certo? Xanã. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Eu vou ajudar fulano, tenho tanta pena dele, coitado, que ele é um miserável. Misericórdia não é ter pena. No hebraico é Xanã. O que significa isso, pastor? Pois não. É se inclinar e dar um presente valioso a quem não pode lhe pagar e nem merece receber. Jesus usou isso, disse, quando você convidar alguém para comer, não convide alguém que pode lhe retribuir o banquete, não. Ofereça aquilo que não... Ou ele disse, pode alguém dar a vida por um amigo, agora dá por alguém que não merece. Então, a lógica de Deus é completamente inversa à lógica da ganância do mundo atual, tá certo? O mundo atual ensina ganância. Deus é misericórdia. A Bíblia até diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, todo amanhecer tem sol, a cada amanhecer vem a misericórdia de Deus. E o texto aqui diz que esse Xarã, a misericórdia de Deus seja sobre sua vida, ele diz que você receba os favores, a graça, a bênção, o presente, aquilo que você precisa e não pode retribuir para outra. Você não merece, não. Ai, me senti insultado.
Somos juízes bons em causa própria, né? Mas aos olhos de Deus, o que merecíamos, né? Quando Deus olha, ele anula, né? O olhar de Deus pela graça. O que é a graça? É favor do merecido. Então ele olha através do sangue do Cordeiro de Deus. E ele não vê mais um pecador, um pecado, um erro, uma transgressão. Ele vê um pecador carente da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Então, a bênção de Deus é o financiamento do céu na sua jornada, da sua vida. O olhar de Deus, né? Através do sangue do Cordeiro, como eu falei. Olhando para você através do sangue do Cordeiro. E que lhe dê a paz que excede todo entendimento. Shalom. Shalom não é ausência de guerra, ausência de luta. É apesar de ter luta, apesar de ter guerra, eu tenho paz e sei de onde vem a paz na minha vida. É uma paz de quem tem a garantia da solução. Por que a gente trabalha tanto? Porque você quer morar num canto bom. Para quê? Para ter segurança. Não é assim? Queria sair daquele canto, mulher. Trabalhei direto, era de manhã, tarde, de noite trabalhando para comprar meu apartamentozinho lá no condomínio para ter. E hoje, pessoas que querem lucrar querem te vender coisas com sabor paz. Sabor segurança. Mas segurança e paz perfeita só em Deus. Tá certo? Já falei até no começo, todas essas coisas são transponíveis, tá certo? A gente gasta dinheiro com remédio, gasta dinheiro com casa, gasta psiquiatra, psicólogo, psicanalista, remédio controlado, porque precisa buscar a paz, porque a gente é exaurido, tem que correr e tem que trabalhar tanto, e a vida então, o mundo lhe oferece coisas que têm sensação de paz. A paz de Deus, ela é gratuita. Ela é oferecida através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que morreu por você e por mim. Shalom! Né? O que significa shalom? Significa a paz na totalidade, na sua totalidade. Saúde física, mental, emocional. E reabilitar o que foi quebrado. Olha o que é o poder da paz de Deus na vida da gente. Tudo isso eu estou falando para você começar a fazer uso dessa ferramenta maravilhosa que é o Deus te abençoe, Deus te guarde, que você deseje isso e que saiba ministrar isso. A paz devolve o sono. O sono hoje é um luxo social, né? Tem gente que tem hiato para dormir, mas não tem sono, né? Tem até medo de um pirata e não tem paz, né? A gente que tem a paz de Deus usa o travesseiro do céu. Não é aquele de ganso, de pena de ganso, não. É os clouds, né? As nuvens de Deus. Porque a Bíblia diz, ele que faz deitar e dormir em paz. Tá certo? A paz de Deus cura a alma e sara todas as rachaduras do nosso ser. Queridos, eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Eu vou encerrar colocando aquela bênção que eu coloquei no começo para que eu não mostro para você? O YouTube não perdoa, né? Tudo que você abre já mete um comercial do tamanho do mundo em cima. E eu no próprio YouTube falando mal do YouTube, né? O YouTube me fez uma coisa horrível agora. Ele tirou a bênção hebraica. Eu espero que entre novamente. Não é. Mas diz assim: Yevarechecha verishnieha, Yevarechecha verishnieha. Yaecha Donai Panaveleha Ercomeerra. Essara Donai Panaveleha de Aceleha Shalom. Que em português é: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.